Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece sempre, todo domingo, às 20 horas, com o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Sempre na companhia agradabilíssima de meu amigo Luciano Clay Filho. Luciano é o autor desta biografia maravilhosa, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, e é também o presidente do MEBEM, o Memorial Bezerra de Menezes, né? Luciano deixou de ser recentemente o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, né? Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de mergulhar na história de vida de Bezerra de Menezes, que é a história de vida também do Estado do Ceará e que é a história de vida também do Brasil. São essas noites dominicais de muito aprendizado para as nossas existências. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano, meu amigo, boa noite. Como é que você vai aí no Ceará? Paz, querido, né? Aproveitando esse início de ano para as reflexões, ainda em férias, né? As atividades propriamente dos professores começam na próxima semana aqui em Fortaleza, então ainda usufruindo desses instantes derradeiros aí do mês de janeiro, mas em paz, graças a Deus, e observando essa fase de início de um novo ano no curso das nossas vidas. Bom, eu queria lhe fazer uma pergunta introdutória ao nosso estudo de hoje, né, Luciano? Porque a gente vai falar numa época conturbada do Brasil, do Ceará, e no final eu quero fechar também com análise sua, né, do momento atual do mundo, do Brasil, mas, claro, me diga uma coisa: os espíritas dizem, né, que estamos passando, e isso é evidente, por uma transição planetária, né? Aquele período do planeta de expiação e prova, dando um parto doloroso, mas um parto para uma nova humanidade, né? Um planeta de regeneração que irá surgir. E o Emmanuel tem um capítulo, o último capítulo da obra A Caminho da Luz. E ele viu esse momento de dificuldade que a humanidade iria passar, não é? Que é um momento que ele fala de um batismo de lágrimas, de dores, né? Que toda a humanidade iria viver. Mas eu lhe pergunto, Clay, será se estamos vivendo aqueles momentos aventados por Jesus, né, do Apocalipse, Clay? Estamos vivendo os princípios das dores dessa humanidade que está grávida de outra que ainda não nasceu? Penso que é muito evidente, sabe, Bruno? Você observando o mundo, dá para se constatar até com uma certa facilidade de que essas mudanças, ou transição, como queira o nome a ser utilizado, elas ficam muito claras quando nós observamos o passo a passo da humanidade e, sobretudo, a transição do século anterior, que foi o século XX, de extraordinárias conquistas no campo científico, tecnológico, cultural, mas ainda também com uma certa defasagem no campo do afeto, o aspecto moral, e observamos o que está acontecendo no limiar desse novo século, que também é o início de um novo milênio, o tão propalado terceiro milênio. Quando nós nos iniciamos no Espiritismo, há 38 anos, completados neste ano de 1985, nós já começamos a tomar ciência acerca, sobretudo por nos aproximarmos do final de um século. Estávamos nos anos 80, faltava apenas uma década para se fechar o século XX e o milênio que começou em 31 de dezembro do ano 2001, inaugura essa nova fase, essa nova época, esses novos tempos. E era muito comum já naquele período, não só em relação ao nosso movimento espírita, mas em relação a outras correntes espiritualistas, esoterísticas, o próprio movimento hippie dos anos 60, a história da era de Aquários, muita gente falando das mudanças que aconteciam desde os anos 50, os anos 60, pós, sobretudo, Segunda Guerra Mundial.
e os conflitos pelos quais a humanidade ainda experimentava, passava, nos anos 70 difíceis, as confusões que ainda hoje existem entre árabes e judeus, os resultados da Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Então, tudo isso ainda aturdia a humanidade. E sem falar de tudo quanto nós passamos também em nosso país. E era muito comum, portanto, se acreditar, e eu lia muito esses assuntos, até antes de ser espírita, nas possibilidades de mudanças a partir das sinalizações de alguns profetas de outrora. As profecias de São Malaquias, e especialmente as profecias do célebre Michel de Nostradamus, que sinalizava e a partir das leituras que se fazia das suas centúrias, das suas profecias, muitas delas herméticas, figuradas, esotéricas, daí a dificuldade da interpretação, que o mundo iria acabar, a ideia era essa, em 1999. E ainda se destacava o mês de agosto. E eu, na minha infância, adolescência, ingenuidade, já fazia os cálculos de quando eu iria desencarnar, né? Vou ter quanto tempo? Será que eu já casarei? Nessa época eu ainda não era espírita. Então, o fato, querido, é que tudo isso já vinha sinalizando. Em relação ao espiritismo, não. Se tem uma proposta diferente, até mais bem fundamentada naquilo que vem de Allan Kardec, sobretudo o que está asseverado na derradeira obra da codificação, que foi lançada em 1868, a obra A Gênese, que fala de todas essas mudanças planetárias pelas quais a humanidade terrestre passou e vem passando, e na qual também Emmanuel, essa figura ímpar da história do Espiritismo, pela via mediúnica de Chico Xavier, na referida obra por você citada, Caminho da Luz, que coincidentemente uma obra lançada no ano em que praticamente nós entramos num dos mais bestiais conflitos pelos quais a humanidade já passou, que foi a Segunda Guerra Mundial. A obra é de 38 para 39, lançada pela Federação Espírita Brasileira. Então, com nuances encantadoras, Emmanuel, com o seu estilo único, ele faz de forma bem compacta, sintética, uma narrativa a respeito da história planetária. E aí sim, ele, em baseando-se naquilo que o Espiritismo nos passa, de forma, portanto, coerente, nos mostra essas mudanças que são inexoráveis, que são inevitáveis, porque tudo em a natureza se metamorfoseia, tudo no nosso planeta se modifica, nós evoluímos de formas mais primevas, primitivas, grotescas, simiescas até, para a forma física sutilizada atual que hoje nós utilizamos para vivermos encarnados no planeta Terra, e tudo continua sendo elaborado. Agora, o que nós nos esquecemos, e aí a proposta coerente que o Espiritismo nos faz perceber, quando nos destaca a lei do amor estatuída por Deus, que é da reencarnação, sempre jungida a outra lei de causa e efeito, e o que nós plantamos, nós colhemos. Então, isso faz parte do passo a passo da humanidade. Só que essas mudanças, elas não são tão abruptas, elas não se dão de forma intempestiva da noite para o dia. Esse terceiro milênio, como dissemos, tão propalado na nossa infância espírita, você é da minha faixa etária e começamos praticamente no mesmo ano nos estudos espíritas, havia até uma obra muito boa do irmão do Jorge Risini, Carlos Risini, né, que tinha uma obra que ele falava a respeito dessa transição planetária, essa mudança. Carlos Toledo Risini, Evolução para o Terceiro Milênio. Evolução para o Terceiro Milênio, que todos nós em nossos grupos de jovens estudávamos, né? E uma figura extremamente amável e, lamentavelmente, esquecido do movimento espírita. Um pouco diferente do Risini, que já era um pouco mais polêmico, o Carlos era mais contido. E ele já nos mostrava isso, que essa mudança que de fato vai acontecer, já está acontecendo, ela vai se dar paulatinamente. Então, vão acontecer essas mudanças, claro, mas não nos esqueçamos nunca de quem administra esse orbe não é Bruno Tavares, graças a Deus, nem Luciano Klein, graças a Deus. Torcedor do Santa Cruz e do Ferroviário. Quem governa é Jesus, que torce sim pelo time da terra, por todos nós, para que nós possamos chegar a um lugar onde ele pacientemente nos aguarda há milênios incontáveis de braços abertos. Mas aí precisa, evidentemente, de uma maturação psicológica e espiritual maior de todos nós. Como diz Emmanuel, né, Luciano? O mundo não está matraca, Jesus está no leme, né? Jesus está no leme. Luciano, aí vamos entrar no nosso assunto de hoje. A gente vamos para uma quadra da vida de Bezerra, que Bezerra, a vida está passando, né? O primeiro decênio da vida dele se encerra em 1840,
Em 1840 ele tem 9 aninhos de idade, né? Aí já vai haver a transformação para o adolescente que a gente vai acompanhar aqui na noite de hoje. Luciano, mas esse período de 39 a 42, houve no Brasil uma luta muito grande pela hegemonia do poder, não é? Quando vai explodir em São Paulo e em Minas, São Paulo e Minas vão fazer um movimento armado, né? A Revolução Liberal, quando nessa mesma época acontecia no sul do país, no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha, não é? Então, o Bezerra de Menezes, mais tarde, já historiador, jovem historiador, eu estou impressionado, porque, olha, a gente já está juntando aqui Dom Pedro II, a biografia, né? Então, breves considerações sobre as secas do norte, semana passada a gente viu, e agora também o Bezerra analisa essa época da Revolução Liberal, que se encontra na Galeria dos Brasileiros Ilustres, né? E ele cita esse período, Luciano, como uma época de grandes perseguições, né? Então, eu queria que você falasse isso, o que foi a Revolução Liberal, na época da Revolução Farroupilha, o movimento armado, e o Bezerra mergulhando nisso e analisando com a sua categoria de jovem historiador. E viveu tudo isso, embora, claro, não se lembrasse, porque tinha 9, 10 anos, mas conforme ele mais tarde, aliás, iria descrever de um fenômeno, sobre o qual até nós já aqui nos detivemos, que ele testemunhou da possessa do Riacho do Sangue, um caso interessante de subjugação, de comunicação entre as duas dimensões existenciais. Então, ele tinha mais ou menos 10, 12 anos, e já era uma pessoa, vamos dizer, usando a expressão de hoje, antenada com o que acontecia no mundo, até porque muitas das reuniões ocorriam na casa do pai, o capitão Antônio Bezerra, reuniões de natureza política, tendo em vista que ele era chefe do Partido Liberal do Riacho do Sangue. Todos os seus irmãos, os irmãos mais velhos, também eram engajados nas ações políticas. Agora, é preciso lembrar, meu querido e amado Bruno, que todas essas mudanças que estavam acontecendo nos anos 30, no final do decênio e início do seguinte, elas vinham na esteira de outras mudanças sobre as quais nós já nos detivemos nos programas anteriores, especialmente, particularmente, aquilo que se estabelece a partir da abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, e a inauguração ou a instituição do chamado período regencial, que vai exatamente até 1840, quando houve a necessidade do golpe da maioridade. Então, basicamente, os partidos políticos que existiam durante o período regencial, eles vão se reformatar, porque um deles, inclusive, que objetivava a restauração de Dom Pedro I no poder, vai deixar de existir a partir de 1834, porque Dom Pedro vai desencarnar aos 36 anos, e outros vão se configurar, vão se delinear, vão surgir, que vão ser exatamente os partidos liberal e conservador, que vão, ao longo do segundo reinado, aí sim, disputar posições, o que é compreensível nessas lutas até hoje, partidárias que nós encontramos. Agora, quanto à questão da revolta ou revolução farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que também tem a ver com a fase do período regencial, ela começa em 1835 e vai até 1845. Das revoltas chamadas regenciais, foi a mais duradoura, foi um decênio, uma década. Então, ela ainda entra nesse período. E aquele momento, inclusive, da figura notável de Giuseppe Garibaldi, que vai conhecer uma brasileira com quem vai se relacionar, a célebre Anitta, que vai dar seu nome, e depois ele vai voltar para a Europa, e é interessante, vai lutar mais à frente, nos anos 1870, nas lutas de unificação da Itália, da constituição da Itália como país, e depois naquele período ali em que a Alemanha também surge nos anos 1870. Então, na verdade, querido, tudo isso vinha acontecendo nesse contexto. Foi um ano muito difícil para a família Bezerro, de 1840, por conta dessas transições. E, evidentemente, que nós vamos ter, por conta disso, reflexos dessas insatisfações, porque, ora, estariam no poder, isso nós vamos constatar ainda durante um bom tempo, pessoas ligadas ao Partido Conservador e, ora, pessoas ligadas ao Partido Liberal. De princípio, como nós vimos, já também num vídeo e uma live anterior,
os liberais tomaram o poder porque foram os responsáveis até pelo golpe da maioridade, que objetivava, entre outras justificativas, buscar uma equilibração política naquele momento, tendo em vista que, a partir de então, acreditava-se que, em se indicando ao trono o herdeiro de Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro II, como nós já vimos, e de fato isso aconteceria, as coisas tenderiam a melhor se acalmar, como de fato aconteceram, pelo menos em relação ao âmbito geral e à integridade do território nacional, que foi algo, até se a gente for analisar na perspectiva da espiritualidade, nós que cremos nisso, teve um dedinho da espiritualidade para que o Brasil não se fragmentasse, como aconteceu na América Latina, em várias repúblicas, ensejando assim o surgimento de vários países. Luciano, antes de dar seguimento a esse período, você se referiu aí à Revolução Farroupilha, o nome de Garibaldi, são muitos heróis já do povo rio-grandense do Sul, o Bento Gonçalves. Então, me diga uma coisa, que é uma peculiaridade que ao espírita não pode passar, né, sob as nossas vistas. Né? Eu fico impressionado, Luciano, na história do Rio Grande do Sul, como há a presença dessas lutas, né? A Revolução Farroupilha mesmo, nessas lutas do Rio Grande, como há a presença da espiritualidade, né? A gente se lembra da obra célebre O Tempo e o Vento, do capitão Rodrigo e Bibiana, não é? É interessante isso, né, Luciano? É bem curioso, bem curioso. E é interessante também, Bruno, porque nesses momentos de guerras, de hecatombes, de conflitos mais graves, como este, não é à toa, 10 anos, porque a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, né, a balaiada no Maranhão, foram outros conflitos desse período regencial, tiveram a duração menor. Rapidamente foram debelados, os envolvidos punidos. Quer dizer, falando do ponto de vista da história oficial, porque muitos tinham lá e tinham as suas razões por quererem aqueles movimentos, realizar ali numa luta, às vezes até pelejando uma melhor condição, principalmente o pessoal que vivia no norte, como era o nosso caso aqui, né? Norte ainda não era nordeste, mas no Rio Grande do Sul já tem toda uma trajetória histórica e que, por outro lado, também tem uma proximidade imensa com o pessoal da região do Plata, ou da Prata, do Rio da Prata, ali na confluência com a Argentina, Paraguai, o próprio Uruguai. Então, nós vamos ter, de fato, uma guerra que demorou muito. E é interessante nós observarmos que, durante essas guerras demoradas, como, aliás, aconteceria também nos Estados Unidos nos anos 1860, com a Guerra de Secessão, a célebre Guerra Civil norte-americana, da qual esteve fazendo parte também a figura de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, vitimado covardemente por um adversário político, quando assistia uma peça teatral. Abraham Lincoln, que era simpático às ideias espíritas, e há registros de que ele fazia sessões espíritas na Casa Branca. Aqui no Brasil, igualmente, também, quase que nesse mesmo período da Guerra Civil, nos anos 60, a Guerra do Paraguai. Nesse período houve, e nós estamos até fazendo uma pesquisa nesse sentido, Bruno, aproveito o ensejo para ali revelar, uma certa chegada em grande quantidade de livros espíritas, obras ainda em francês, não traduzidos, livro dos espíritos. Aqui no Ceará, por exemplo, chegaram obras espíritas nos anos 60, talvez pela proximidade da morte, pessoas conhecidas que desencarnavam. Então, nesses momentos de muita tensão, essa questão do que era visto como sobrenatural, da presença da espiritualidade, num período de 10 anos, muita gente desencarnando, você viver constantemente sob a ameaça de uma invasão, de um grupo que possa assaltar sua residência, massacrar você e sua família, não é algo fácil para ninguém. Emocionalmente, gera-se um estresse. Então, o recurso aí é a busca pela espiritualidade, que é o que nos dá o suporte. É exatamente o que aconteceu com os cristãos primitivos, quando, após a perseguição brutal engendrada por Nero nos anos 60, que covardemente, pela tradição histórica, é dito que, pelejando por fazer uma reforma em Roma, não tendo o respaldo das autoridades governamentais constituídas, acabou tendo a genial ideia de lançar fogo em Roma, e o efeito contrário do que ele esperava fez com que muitas pessoas, seus compatriotas, viessem a desencarnar, e ele covardemente acusa os cristãos. Então, acicatados pela dor, pelo sofrimento, os cristãos se refugiavam, buscavam as catacumbas
subterrâneos em Roma, em regiões mais ermas, onde os romanos não iam, com medo das almas penadas, isso era interessante, para ali eles poderem, sob esse tacão da dor, do sofrimento, buscarem valorizar mais o espiritual, a fé, através de cânticos de louvor. Então, nesses momentos de conflito, de tensões, de guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é interessante. Nós, aí vem a dor, né? O aguilhão da dor, nos voltamos à questão da espiritualidade. Isso sempre foi assim. Interessante, que é uma pena, Luciano, a gente não vai fugir do nosso desiderato aqui, né? Porque vai uma coisa puxando outra. Você falou em Você Lincoln. provocou, eu vou longe. Não, você falou em Lincoln. Lincoln teve aquele sonho profético anunciando sua morte, né? Mas você falou que ele tinha esse contato com o mundo dos espíritos até realizar os sessões na Casa Branca. Você Isso. conhece a obra A Cabana do Pai Tomás, né? De Harriet Stowell, inclusive Exatamente. uma obra precursora também e utilizada como emblema na luta em prol da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Ela era, pela descrição que ela faz da obra em si, uma média extraordinária, porque ela registraria mais tarde, um de seus biógrafos, que ela escreveu o livro como se estivesse de olhos fechados, vendo o livro numa tela, que na época não havia televisão, né? Então ela vai registrando ali essa obra que eu li na minha infância, que me tocou fundo o coração. Pronto, fica uma dica aqui. O filme Lincoln, na interpretação fantástica de Daniel Day-Lewis, né? Uma obra impressionante esse filme. Vocês acessam aí Netflix, onde for. Mas vamos lá, Luciano. Essa época da Revolução Liberal, época de conflitos, que aconteceu ao mesmo tempo a Revolução Farroupilha, o Bezerra narra na sua obra como um momento de uma época de perseguição. Mas, Luciano, um dos chefes dos liberais aí no Ceará, o João Facundo de Castro Menezes, vai ser assassinado e, pasmem, né? Depois de matarem o homem, a sua esposa, dona Florência de Andrade Bezerra, né? Florência, ela vai ser presa também, né? Mas eu quero lhe perguntar, o João Facundo de Castro Menezes e dona Florência de Andrade Bezerra eram parentes, Luciano de Bezerra de Menezes. Eram parentes, os Castro Menezes, os Bezerra de Menezes, todos tinham uma vinculação familiar, aqui no Ceará particularmente, a gênese dos Bezerra de Menezes, depois que eles chegaram de Pernambuco, que deu uma impulsão muito grande à formação dos nossos Bezerra de Menezes em três regiões, mas é fundamentalmente da região do Riacho do Sangue. Manuel Pinheiro do Lago, que aliás tinha o Pinheiro no nome, né? Eu tenho o Pinheiro no meu nome também, tem um parentesco ancestral com os Bezerra de Menezes. Mas o fato é que eles eram primos, né? Não assim diretamente irmãos do pai, mas tinham um primo em segundo grau. E realmente, por conta disso, nas biografias antigas sobre o Dr. Bezerra de Menezes, nós entramos num detalhamento maior na busca de novas informações. Nós constatamos que foi exatamente em face do assassinato do major João Facundo de Castro Menezes que nós vamos ter a família, no caso o pai, tendo de sair da província do Ceará. Na época não era chamado de Estado, porque era monarquia. E o João Facundo ele era exatamente o hoje correspondente ao cargo de vice-governador. Ele era o vice-presidente da província. E o presidente era adversário político dele. Né? Aliás, exatamente, o presidente era adversário político dele. Então, quando ele é assassinado, e curiosamente ele foi assassinado numa das mais populares ruas, hoje aqui no centro de Fortaleza, que se chama Major Facundo. O corpo dele, inclusive, foi sepultado na vertical, ainda hoje há uma lápide da época, na construção mais antiga daqui de Fortaleza, que é a Igreja do Rosário, que foi construída por escravos nos anos 70 dos anos 80 do século XVIII. E o doutor Bezerra frequentava com a família essa igreja, que era como se fosse a catedral, a igreja matriz de Fortaleza à época. Então, seu corpo se encontra sepultado lá. Então, o Major Facundo foi assassinado na porta da sua residência, da atual rua Major Facundo, daí o nome, quando ele, na janela, é alvejado por um tiro, um disparo de bacamarte naquela época, né?
Isso, na época, provocou uma repercussão, conflitos, tensões políticas locais, e esse receio de acontecer algo semelhante com os seus parentes, de fato, foi um período de perseguição. Você veja que essa polarização política, que ainda hoje nós constatamos, né? Esse ódio de parte a parte, naquela época não deixou por menos, não. E naquela época as coisas se resolviam, infelizmente, os tempos eram outros, na base da bala, de vingança, de assassinatos, não tinha quem você apelar. Então, os Bezerra de Menezes, com receio, principalmente o velho Antônio Bezerra de Menezes, sai do Riacho do Sangue, deixa a sua fazenda e migra para a localidade do Martins, na Serra de mesmo nome, Serra dos Martins, para ali viver com o caçula, o menino Bezerra, e as filhas mulheres. Os homens ficaram no Ceará, mas o caçulinha e as irmãs se estabeleceram nessa cidade aprazível e lá viveriam por 4 anos. Luciano, você falou aí na questão dos assassinatos, né? Você sabe, aqui em Recife não é questão de época, não. Ainda existe uma rivalidade nas famílias Sampaio e Alencar, que o Luiz Gonzaga tentou apaziguar aqui, jamais conseguiu, né? E na nossa vizinha aqui, a Paraíba, aquela coisa, a família do querido Ronaldo, então, pai do Cássio Cunha Lima, o Ronaldo uma vez entrou num restaurante com a arma para matar o Tarcísio Buriti. Você vê, na nossa contemporaneidade, É fato, o fato. que é uma polarização aqui no Brasil não é de hoje, não, né? Não, não. Não é de hoje. Infelizmente, a política em si, partidária, do jeito que vem sendo realizada, sem o respeito às diferenças ideológicas, você pode até discordar, divergir, mas partir para o ódio, para o assassinato, para a perseguição, para a violência, não é esse o caminho preconizado pela sensatez, né? João Pessoa foi assassinado, né? Então, Já na época de Vargas e todo o período da Revolução de 30, exatamente. meu querido Clay, você, veja bem, aí o capitão, com essa perseguição, ele pega a sua família e vai para o Rio Grande do Norte. Clay, eu não sabia, vim saber através da sua obra que Bezerra viveu, porque você faz a seguinte colocação, viu? E eu queria que você descrevesse como é que foi isso. O Bezerra já adolescente e palavras do historiador Luciano Clay, não é? Quando o capitão vai para o Rio Grande do Norte, Bezerra adolescente vai viver momentos inesquecíveis da sua adolescência, né? Que momentos foram esses? Ah, Bruno, ali inclusive é interessante porque nós vamos ter oportunidade em uma futura live, quando formos mais detidamente falar a respeito da Serra do Martins, ou dos Martins, porque é um capítulo só sobre o que ele viveu ali com a sua família, vão ser momentos para ele aprazíveis, inesquecíveis, porque a Serra dos Martins, à época, era um verdadeiro paraíso na Terra, uma cidade pequena, de clima agradabilíssimo. Ele traz lembranças muito intensas daquele momento, já estava na adolescência, portanto. Ele fala a respeito da importância da sua fé católica, do que ali ele vivia, observando uma sociedade pacata. Fala da importância tremenda em termos de influência do seu professor de latim. Aquela célebre história das aulas de latim foi em Martins. O professor nunca foi dito o nome dele. Ninguém nunca soube quem era esse professor. O professor de latim, que pelo fato dele ser versado e de fato ele tinha um domínio da língua pátria ou língua mãe do nosso português, assim como do romeno, do francês, do italiano e do espanhol, o latim, que é fundamental, inclusive, para quem gosta de língua portuguesa, e compreender melhor a nossa própria língua portuguesa, hoje em dia, lamentavelmente, tão mal falada, perdão, é porque, como filho de professor de português, eu faço sempre questão de ressaltar a importância da valorização da nossa língua. E esse professor nós somos atrás, Francisco Emiliano Pereira, que desencarnou em 1859, uma figura importantíssima na região que identificou naquela criança uma criança diferente, a ponto de fato, isso é real, e é quem diz isso é o próprio Bezerra de Menezes, não sou eu, não é nenhum outro biógrafo, porque na obra, isso nós vamos falar também mais adiante, o Evangelho do Futuro, lançado em 2007 pela Federação Espírita Brasileira, uma obra postumamente publicada, portanto, ele vai descrever ali
tudo quanto ele viveu naquela cidade, os encantos do ambiente, da natureza, as grutas, para quem gosta de espeleologia, quem gosta de geologia, quem gosta de pesquisar sobre grutas, ali vai ter um prato cheio. Então, a cidade realmente, até hoje ainda, hoje muito visitada, é uma cidade encantadora. Você, como filho de professor de português, me deu vontade de fazer uma pergunta que eu não vou fazer. Me deu vontade de perguntar a você sobre essas neo-expressões, todes, mas eu não vou fazer, porque de acordo com a resposta, vão querer deduzir uma coisa ou outra. Vamos pular isso, vamos ficar em Bezerra de Menezes, Luciano. Mas veja bem, em 44 os liberais retornam ao poder. Como você também falou, olha o que é a polarização, né? Essa alternância, essa luta reída, e vão ficar até 48. Aquele pessoal da Revolução Liberal, tudo anistiado, né? Mas aí o retorno, né? A volta, a família do capitão vai voltar para o Ceará. Dentro disso, você analisa essa volta dos liberais ao poder, a volta da família para o Ceará. Eu quero fazer uma pergunta. Luciano, você tem notícia de Bezerra de Menezes? Deu uma passagemzinha, mesmo breve, aqui para o Pernambuco? Sim, sim, sim. Quando ele sai de Fortaleza para o Rio de Janeiro, em 5 de fevereiro de 1851, para cursar a faculdade de medicina, naquela época as viagens eram demoradas. Você demorava em torno de 20 a 23 dias. Ele chegou em fevereiro, ele chegou em 23 de fevereiro, saiu dia 5, chegou dia 23 de fevereiro no Rio de Janeiro. Então ele fez uma parada em Recife. Nós temos registro disso, 2, 3 dias após. Depois tem uma parada em Salvador até chegar em Recife. Era como se fosse, né, a escala, uma conexão, alguma coisa que ele fazia daquele período para poder prosseguir uma viagem demorada e longa. Então ele passou sim. E para quem sabe do amor, do interesse dele, ele conhecia profundamente a história também de Pernambuco. Basta ler o livro A Casa Assombrada, em que ele faz uma análise de muitas coisas da região. O seu próprio personagem, que é ele mesmo ali retratado, num médico que é de origem pernambucana, mas ele empresta as suas qualidades morais a esse médico, como se o médico fosse de Recife, de Pernambuco. Não nos esqueçamos que Ceará e Pernambuco, já falamos isso aqui outra hora, no passado foram uma e a mesma coisa, né? Então nós fizemos parte desse estado querido, abençoado, vizinho a nós. Tanto é que o pessoal aqui do Cariri, né, está sempre muito pertinho daí de você, no trânsito constante. Agora temos uma polarização ainda, viu, pessoal? Santa Cruz e Ferroviária, essa permanece, viu? Estamos apenas um armistício para fazer o programa. É um armistício, viu, Caio? Mas é só durante a Copa do Nordeste, né? Que, aliás, é uma Copa que está pegando bem aqui para quem gosta de futebol regional, como nós dois, né? Luciano, aí veja bem, né? Então, depois que isso tudo passa, o Bezerra já, homenzinho, rapaz, mas já adulto, né? Ele vai se estabelecer com a volta da família em Fortaleza e depois em Maranguape, não é isso? Em Maranguape. E quando vai acontecer, aí um pouquinho mais na frente, 51 a 53, a devastadora epidemia da febre amarela, que vai vitimar o capitão Antônio Bezerra de Menezes. Luciano, eu queria lhe perguntar o seguinte, né? Essa passagem breve por Fortaleza, Maranguape. Agora, a febre amarela que vai matar o capitão Antônio Bezerra de Menezes, eu queria saber como foi esse impacto no jovem Bezerra, porque parece que nessa época ele já não estava no Ceará, né? Estava no Rio, cursando medicina, né? Como foi esse impacto? Tremendo, tremendo, querido. E é interessante, primeiro, ponderar ainda, Bruno, em relação ao que você falou anteriormente, veja que os liberais passaram a ter uma certa tranquilidade em 1844. A família vem de retorno ao Ceará, vindo, portanto, de Martins, se estabelece aqui em 1846. Por que é que não foi em 1845 ou 1844? Porque a partir de 1844, mas especialmente em 1845, e isso ele cita no livro
sobre as secas do norte, sobre o qual nós já nos detivemos em live anterior, o Ceará e o Nordeste como um todo, a época norte, experimentou uma das mais devastadoras secas do século. Teve a de 1877 a 1879, e essa seca comprometeu, inclusive, as cabeças de gado, enfim, fez com que o Bezerra de Menezes passasse por um momento economicamente muito difícil, principalmente seu pai. Então, o pai, ao retornar, com tudo praticamente arrasado, devastado no interior, ele procurou, esse detalhe nenhuma biografia tinha. Nós não sabíamos dessa estada do capitão Bezerra na vizinha cidade de Maranguape, aqui em perto de Fortaleza, na área metropolitana, dista 30 quilômetros de Fortaleza. Então, quando ele retorna, ele vem, se estabelece em Fortaleza, de princípio, mas era um homem do interior, não ia se habituar a viver numa cidade como Fortaleza, que ainda não era uma cidade grande, era uma cidade provinciana, e optou por comprar um sítio, não mais uma fazenda, em Maranguape, terra de Chico Anísio, né, do grande humorista, e ali ele se estabelece e até produzia rapadura a partir da cana-de-açúcar que ele produzia, alguns poucos animais, e o Adolfo, o filho pequeno, já rapazinho agora, antes de se estabelecer definitivamente em Fortaleza, ficou com ele um tempo em Maranguape, e aí teve que fazer os seus estudos no Liceu do Ceará em 1847, aí sim ele ficava na casa do irmão mais velho, Manuel Soares. Sobre Maranguape, Luciano, você falou em chicanismo, aí eu me lembrei, né? Chicanismo conta que tinha um padre em Maranguape, amigo dele, já velhinho, muito velhinho, e toda vez que adoecia, não é? Então o médico ia visitar ele, o médico muito católico, ia dizer, mas padre, o senhor está se aproximando da hora, né? O senhor teve uma vida de dedicação aqui na cidade, vai ser muito bom sua partida. Não, mas Maranguape é tão bonzinho. Os chicanistas contavam, o padre não queria saber, e eu lembro aqui, um beijo a dona Heloísa Pires. Dona Heloísa disse parecido com o padre, né? Que quer se encontrar com todo mundo, mas apesar de estar com 80 anos, ela não tem pressa. Irei um dia, mas não tenho pressa a ser o padre, né, Luciano? Verdade, querido. Ali é uma terra. O cearense é, por natureza, não obstante as dores pelas quais a nossa gente passa, particularmente por conta das secas inclementes que açoitam o Ceará, como também a sua região, há milênios, há séculos incontáveis, mas sempre o nosso povo é espirituoso. E daí o maior humorista, os maiores, né? Renato Aragão, Chico Anísio, tem o Tom Cavalcante para quem gosta e outros tantos mais. Na versão mais atual, o Tiririca, quem gosta desse estilo mais dos Falcão, seu amigo Falcão. O Falcão, que é nosso amigo pessoal, inclusive é uma figura extraordinária, espírita também, né? E o fato, portanto, Bruno, é que em setembro, já em julho, agosto, setembro, o Ceará se vê envolvido num surto de febre amarela, né? Infelizmente, nos anos 1850, houve muitas epidemias no Nordeste, repito, Norte, no Sudeste também. O doutor Bezerra, já como estudante de medicina, vai atuar no combate a alguma dessas epidemias no Rio de Janeiro, como a do cólera, assim chamado à época. E aí esse surto, que ceifou a vida de alguns cearenses, levou no final de setembro o pai do doutor Bezerra de Menezes. Pai que ele amava profundamente, que se lhe constituía o modelo de vida. Ele tinha uma veneração pelos pais, pelo pai e pela mãe. Mas esse pai ele amava profundamente. E, de fato, quando isso aconteceu, ele não pôde prestar as derradeiras homenagens, por razões óbvias, não havia avião, não tinha como ele pegar uma embarcação, a viagem demorada, não ia chegar a tempo de sepultamento. Então, quando ele soube da notícia, dias depois, que também a comunicação era demorada, o pai, portanto, já estava sepultado. Mas foi uma dor descomunal. E o interessante é que em uma obra dele, que se encontra na Federação Espírita Brasileira, eu até faço um registro de trechos dessa obra, As Fases da Vida Humana, em que ele faz toda uma narrativa da história do Brasil, desde os primórdios da nossa civilização, no século XVI, com alguns personagens, com o Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, o Tibiriçá, que vão reencarnar no século XIX. Ele vai, de alguma forma, render uma homenagem ao pai, colocando a situação
interpretada pelo personagem André Cavalcante, que era ele próprio, ele se retrata no personagem, na conclusão do curso de medicina. E ali o pai estava presente, mas desencarna poucas horas após. Então ele queria muito que o pai estivesse presente. Infelizmente, o pai só pôde acompanhá-la no início do curso médico, não testemunhou a conclusão do curso de medicina que se daria somente no final de 1856. Mas para ele foi uma dor realmente tremenda. O seu primeiro grande golpe, a sua primeira grande prova acerba, experimentada no início de no início da década de 1850. Bom, e aqui, nessa noite, Luciano, a gente encerra a passagem, né? Fecha as cortinas desse personagem tão importante para a história do Espiritismo, né? Capitão Antônio Bezerra de Menezes, que foi através dele que veio esse espírito de sol maravilhoso, né? Então, nas nossas memórias, hoje chegou o momento do desencarne do capitão e o Bezerra honrou, inclusive, esse capitão que um dia não forçou o filho, deixou ele seguir livremente a sua vocação de médico, né? Mas, Luciano, nesse final, eu quero lhe fazer uma pergunta que é ligando as duas pontas soltas, né? Do início da nossa reunião hoje com agora. Eu lhe perguntei sobre os raios do Apocalipse, a transição planetária. Luciano, tudo que você falou, a gente tem mania do momento que vivemos. Quando eu digo a gente, eu até me incluo também, eu estou incluso nisso, né? De achar que vivemos um momento horrível, né? Um momento difícil, que polarização. Vivemos aqui hoje, foi uma noite que vivemos lá nos idos de 1840, polarização, né? Perseguições, perseguições, né? Então, assassinatos, assassinatos. Pandemia, pessoal, olha, não há competição. Um ser humano que desencarna é um motivo de dor e de lamento. Mas que a pandemia da febre amarela foi muito mais devastadora do que a da Covid, foi. Né? Então, mas, Luciana, a minha pergunta para você, ela não é uma pergunta fechada em si mesma. Né? Eu vou tentar fazer uma pergunta instigante. Né? Luciano, o mundo já foi bom, Luciano? Ou o mundo será bom um dia? Né? Mas eu quero que você encerre com essa mensagem de esperança. Vamos parar de ficar analisando de óculos escuros, né? Porque já houve realidades piores no nosso próprio país, né, Luciano? Sem dúvidas, querido. Com o Espiritismo, Bruno, nós aprendemos que a vida não começa no berço, nem termina na sepultura. Somos viajores do infinito, espíritos imortais. Não temos ainda noção de quando começou a nossa jornada na Terra. Se somos da Terra, se viemos de outro orbe, como já aconteceu na Terra, isso faz parte das leis universais, tendo em vista que um dos princípios fundamentais para a causa que abraçamos é o da pluralidade dos mundos habitados, como também o da pluralidade das existências. Então fica muito fácil assim entender, pela perspectiva que o Espiritismo nos apresenta, que tudo em o universo está num processo constante, como dissemos no início, de transformação, de mudança, de metamorfose. Nada é, tudo está sendo. O que é, talvez apenas assim seja permanente, é o amor de Deus para conosco, que nos criou. E pelo fato de nós sermos filhos desse amor, que, embora saibamos pelos Espíritos reveladores que a inteligência suprema, causa primeira, ou como queiram, primária de todas as coisas, o bom é que nós começamos essencialmente bons, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. De fato, isso é bíblico, está no Gênesis planetário. Então, nós tínhamos tudo para dar certo de princípio, mas como faz parte da lei de evolução, nós estamos ainda aprendendo a lidar com as adversidades para que progridamos, para que cresçamos, porque tudo em a natureza sofre. A semente de uma árvore, aqui no meu quintal tem uma mangueira saborosíssima, né? As frutas que geram, mais um caroço de manga daquele para gerar uma outra mangueira, ele sofre a pressão da terra sobre ele, o calor intenso, o frio intenso, a ameaça das formigas, mas vai aos poucos desgalhando, brotando,
até se tornar essa árvore frondosa que dá vida a outros tantos seres. Então, a vida é assim, faz parte o sofrimento que se constitui, na perspectiva que nós entendemos pelo Espiritismo, como professor ou mestre de todos nós, se sabermos colher dele as lições devidas. Então, querido, eu creio sinceramente, pelo que o Espiritismo nos mostra, que tudo está nesse processo de transformação, de consecução. Então, quando analisamos por essa perspectiva, o mundo, essencialmente, ele é bom. A Terra é um planeta abençoado, até do ponto de vista climático ou geológico, a Terra hoje está melhor de se viver. A Terra já foi um planeta mais intenso em termos de erupções vulcânicas, geológicas, os cataclismos que houve no passado, e hoje o planeta está mais maduro. Os problemas do planeta hoje, embora haja erupção vulcânica aqui e acolá, um tsunami aqui e acolá, mas em grande parte são provocados pela ação humana, que não respeita a natureza. Então, quando nós observamos o mundo de hoje, eu lhe digo como historiador, meu bom irmão, eu preferiria, se me fosse dada a oportunidade, claro que nós já vivemos em outras épocas, não estamos na Terra pela primeira nem pela última, eu preferiria viver nos dias de hoje. Porque o mundo de hoje, por incrível que pareça, ele é muito melhor de se viver do que no mundo há 100 anos, Perfeito. do que no mundo há 150 anos, que você via a medicina impotente, você citou, ou na Idade Média, só lembrar da peste negra, um terço da população europeia ceifada, sem se saber a origem, não tinha vacina, não tinha nada, as cruzadas medievais, a Inquisição, ou recue mais no tempo, nós que falamos do nosso abençoado futebol, que recentemente homenageamos Pelé, esse homem extraordinário, na bola, naquilo que ele trouxe para todos nós. Há 2000 anos, as pessoas se reuniam em arquibancadas de estádios semelhantes aos nossos, não para assistirem 11 jogando contra 11, mesmo que houvesse essas disputas mais acirradas, mas para verem feras esfaimadas devorarem cristãos, ou verem homens, os gladiadores, se digladiando, lutando até a morte, numa demonstração patente do nosso desequilíbrio, do nosso sadomasoquismo. Então, querido, viver hoje é bem melhor, porque hoje, embora ainda haja injustiças, ainda haja os problemas de natureza política, econômica, social, mas nós nos esquecemos que qualquer problema que nós possamos racionalmente identificar, seja político, seja econômico, seja social, ele tem a sua raiz na falta daquilo que Jesus propôs a todos nós. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque os Espíritos Reveladores nos dizem, em um livro dos Espíritos, que os dois grandes óbices, ou obstáculos, que são empecilhos a uma caminhada mais acelerada da criatura humana na Terra, de todos nós, são quais? Orgulho e egoísmo. Duvide, Odó, como dizíamos quando criança, que você não identifique a causa, a origem desses problemas nesses dois monstros que habitam em nós. Problema político, orgulho, egoísmo. Problema econômico, egoísmo, orgulho. Problema social, problema religioso, aquilo que nos faz achar ser melhor do que o outro. Nós podemos sim, meu irmão, apesar de tudo isso, dizer que hoje nós vivemos um mundo melhor, porque há associações, há instituições, ao Lions, à maçonaria, ao Rotary, há várias instituições que se formam para ajudar as outras pessoas. É porque falar do bem, na mídia principalmente, não dá ibope. O trabalho que vocês, na sua instituição, que ostenta o nome de um grupo original do Espiritismo do século XIX, do qual o Dr. Bezerra de Menezes fez parte, o Grupo dos Humildes original, é um trabalho que vocês realizam com crianças, com idosos, enfim, há muita gente fazendo bem. Então, querido, eu sou muito esperançoso. Eu continuo tendo aquela esperança paulina do apóstolo Paulo, que era um otimista, quanto mais em relação a tudo quanto ele enfrentava nos seus obstáculos. Então, eu penso muito no que ele nos falava, né? Da necessidade da fé, da esperança e da caridade. Então, ele faz a abordagem desse aspecto trino, dessa trindade, mas também ele não se esqueceu da esperança. Então, eu continuo acreditando que nós vamos viver certamente, pode demorar ainda um pouco, e vai demorar, mas momentos muito mais felizes. Mas garanto, como historiador, é só olhar, 100 anos. Os Perfeito. tecos, o 14 bis, se compararmos aos aviões, o que aconteceu, embora foram duas guerras mundiais, outras tantas brutais, mas o Alexander Fleming depois aprimorou os antibióticos.
o nosso abençoado esquecido Albert Sabin. Quer dizer, quanta coisa a ciência progrediu. A própria vacina da Covid agora em meio à dor, mas rapidamente, ao contrário do século XIX, do início do século XX, as coisas são contornadas. Então, querido, fechamos aqui o nosso programa fazendo esse comentário que acho que seja oportuno para o início de mais um ano de nossas vidas. Você que ouviu essas palavras de Luciano Klein, tira o óculos escuro, né, e mantém a esperança. Aquele que não tem esperança não encontrarão as andorinhas na sua volta, né? Luciano, querido, faça a prece final da noite. Amado Jesus, nesse clima de reflexão, na companhia fraterna e amorosa do Bruno e de tantos irmãos que nos ouvem nesta noite de domingo, nós queremos te agradecer por tudo quanto nos deste, por tudo quanto nos dás permanentemente, as oportunidades, tantas quantas necessárias sejam a todos nós, para que nós possamos aproveitá-las e continuarmos no nosso desiderato sempre, Senhor, com a esperança renovada de um amanhã mais promissor e mais feliz para todos nós. Na certeza de que tu és, como disseste, nunca mentiste para nós, o nosso bom pastor, seguimos-te, Senhor, confiantes e te pedimos a devida permissão para darmos por finalizado o nosso programa da noite de hoje. Assim seja. Bem, pessoal, todo domingo, 20 horas, estamos aqui com esse programaço Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. O programa de hoje dedico a você, minha mãe Eva Tavares, que se encontra no plano espiritual. Mamãe, lembro de ti todos os dias da minha vida e será assim até o momento do nosso reencontro. Meu amigo Capitão Luciano Klein, não é o Capitão Adolfo Bezerra de Menezes, viu? Um abraço, um beijo. Olha como a gente evoluiu, né? Até fala o capitão e manda um beijo, né? Isso não é o costume de antigamente, né? Tá bom, meu irmão Então, querido. abração, até domingo. Até domingo, querido. Paz e bem. Tchau, tchau.